Então eu conversava com ele dormindo e pedia pra ele falar. E ele começou a falar, só que ele começou a falar tudo em inglês. Orange, é laranja. Laranja. Hoje vamos conhecer a história de um menino que sim, nasceu falando inglês, mesmo sendo de família brasileira, e sem nenhum incentivo dos pais. É realmente surreal. Creio que vocês, assim como eu, vão achar a história dele incrível. Mas antes de tudo, meu nome é Taylor Bruno e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal. A Fluent Soul é totalmente focada em você que quer aprender inglês. Esse é o primeiro vídeo aqui nesse canal que eu conto a história de alguém nessa pegada, sabe? E se você curte a ideia de receber mais vídeos assim, deixa seu gostinho aí embaixo que com certeza o YouTube vai te recomendar. Sem mais enrolação, conheçam agora a fantástica história desse garotinho. Ei, tudo bem? Eu sou Rafael. Eu gosto de falar em inglês. Em português, mais ou menos. Mais ou menos em português? Sim, Olha aqui, em inglês você gosta de falar? sim, Muito ou pouco? muito Muito mesmo? mesmo. Até escondido no quarto pra mãe não entender, né? É, Numa família de brasileiros nasce Rafael, em Timbó, Santa Catarina, no dia 5 de julho de 2012. Ele é filho da Julie e do Valcir Maier. O que muitos de vocês devem estar se perguntando: Taylor, como que pode um brasileiro nascer falando inglês? Para vocês entenderem bem, o Rafa demorou mais do que o normal no seu desenvolvimento. Se comparado com o de seus irmãos, o Rafa foi bem mais lento, e não sabiam o porquê. Para vocês terem uma ideia, o Rafa demorou até mesmo para aprender a sentar. Até seus 2 anos, ele simplesmente não interagia, não olhava nos olhos e parecia ser surdo. O único som que ele emitia era risos, né? Aleatórios, mas fala em si, não. Mas fizeram exames e nada apontou problema de audição. E também nada mudou, até que levaram ele numa neuropediatra que o diagnosticou com autismo severo. Os pais foram a outros 3 médicos e deram o mesmo diagnóstico para o Rafa. Quando é com você, você nunca acredita que ele não seja típico, né? Você acha sempre que ele é normal, típico, igual aos outros, é só uma questão diferente, né? E quando você realmente leva no especialista que você tem o diagnóstico, é que você fica preocupado, né? A Julie revela em uma entrevista à BBC News Brasil que ficou completamente apavorada. Na verdade, o que mais é difícil é a preocupação com você que ele consiga viver nesse mundo sozinho, né? É isso que mais dói no pai e a mãe, não é o fato dele ser autista, né? Porque ele é uma criança sensacional, né? Talvez o mais amoroso que tem, o mais dedicado que tem aos pais, a estar junto. Realmente não deve ter sido fácil para os pais saberem assim, né? Porque o Rafa era o único com autismo entre os irmãos. E com esse diagnóstico, é claro que vieram muitas dúvidas para os pais. Era uma coisa muito nova para eles. Uma das dúvidas era como ele se desenvolveria ao longo dos anos. E a Julie conta na entrevista à BBC que os médicos sequer sabiam se o Rafa conseguiria falar. Tudo que tem no espectro, tirando a agressividade e se bater, o restante tudo estava dentro do espectro. Assim, ele não olhava nos olhos, não interagia, nada despertava o interesse dele. Ele tinha hipotonia, a estereotipia, né? Isso aqui, correr de um lado para o outro, girar, brincar com os brinquedos de forma diferente. Tudo isso ele tinha num grau bem acentuado. E é aqui que nasce uma história impressionante. A família do Rafael não sabia muito como agir frente a tudo isso, mesmo com acompanhamento, porque, como eu disse, era tudo muito novo para eles. O Rafa ainda não falava, não se enturmava, porque uma das características do autismo é a dificuldade de socialização e comunicação. E eletrônico, sabe? O que você está usando para assistir esse vídeo aqui agora, ele não gostava. Mas se liga nisso aqui. A fono disse, vamos tentar alguns joguinhos de interação para ver se ele gosta. E ele pegou gosto, só que detalhe,
em pouquíssimo tempo, ele simplesmente trocou toda a linguagem para o inglês. E eu ia lá, daí eu fui na neuro, ela disse, não, tira Mas tudo. ele falava? Ele Não falava nada, não falava começou nada. a Só que falar daí inglês. ele trocava a linguagem para o inglês. Daí eu pensava, mas por que ele tá trocando? E aí, durante uma consulta na fono, ela foi mostrar um joguinho que tinha inglês e português, mas com a intenção da imagem. E ele pegou e falou, eram as cores. Ele pegou e falou, daí ela disse, nem o Rafa falou. Eu disse, como assim? Daí ela falou, ele tava falando das cores em inglês. Daí eu disse, gente, eu fiquei chocada, né? E feliz, ao mesmo tempo, eu disse, ele tem voz. Sim, o Rafa finalmente soltou a voz e começou a falar. Falar em inglês. 100. Ele saiu com essas palavras em inglês, aí a gente disse, não, vamos tentar com o pouco que a gente entende traduzir. Por exemplo, se ele falar red, a gente vai falar, é vermelho. E assim Legal, a gente fazia o reforço em português, mas dando a liberdade para ver se ele construía essa comunicação. Quando assim, ele viu que a gente permitiu que ele falasse inglês, ele deslanchou, começou a falar tudo. Aí o meu desespero, porque eu não falo inglês. Ô, Rafa, canta em português a música, canta. Where are you? Where Você não sabe em português? Daddy Big? Where are you? Where are you? See where you Orange, laranja. Laranja. Cadê o pink? Pink. Pink. Yes. But Deixa eu ver. this one. This one. Assim? E apesar dele ser muito bom no inglês, profissionais não recomendaram e não recomendam que a criança seja incentivada, porque para um autista, a prioridade é conseguir uma comunicação boa e de forma mais fácil. Se você for parar para pensar, o inglês em si é mais fácil, bem mais fácil. Tem menos palavras, menos regras, não tem acento, né? Mas como o Valcir e a Julie iriam ensinar o Rafa? E como seria depois? Digo, na escola, no dia a dia mesmo da criança. Como ele morava no Brasil, ele teria que aprender português para conseguir se comunicar aqui e depois passar a aprender uma segunda língua. Não é recomendado tentar ensinar outra língua além do português a crianças autistas muito novas. E começaram a tentar mudar isso, com a fonoaudióloga ali com ele toda semana. Vem cá, e o que você acha que aconteceu? A gente foi na neuro, ela disse, Juliana, tira todos os estímulos em inglês. Aí penso o meu medo. Mas, ouvindo uma neuro, eu pensei, vou tentar tirar. Uma semana eu tirei tudo em inglês. O que ele fazia? Vendo Peppa, coisa assim. Ele traduzia tudo. Tudo que a Peppa falava em português, ele repetia em inglês. Pois é, ele não parou. E pelo que eu vi quando conversei com a mãe dele esses dias, ele não vai parar de se interessar pelo inglês tão cedo. Aí respondendo a pergunta que você deve estar se fazendo agora, como ele aprendeu inglês nessa facilidade, Taylor? Pelo que eu estudei, a música ajudou muito ele, seja no seu desenvolvimento ou na sua relação com pessoas à sua volta também. Ele passa a mão no meu rosto que não é pra mim chorar, sabe? Que é pra mim ouvir só essa música. Esse música essa O quê? A música Paciência do Lenine, né? essa menina. Olha aqui, você tá feliz? Ele ter aprendido inglês tão bem se explica pelo hiperfoco, que é uma característica do autismo. E o que é o hiperfoco? É um interesse intenso por um assunto específico. É um estado de profunda concentração ou visualização mental e que faz as pessoas desconectarem de tudo à sua volta para focar em uma única tarefa ou elemento específico. Isso pode durar horas, dias, anos e assim em diante. Para quem já assistiu a série Atypical, tenta se lembrar do Sam. O Sam é apaixonado por pinguins. Pinguins foi e é o que mais chama a atenção dele. E ele tem um interesse absurdo por aquilo. No caso do Rafa, foi o inglês. Louco, né? Mas calma, porque você ainda não viu quase nada. Se liga nisso aqui. Ele vai lá, olha o ABC. Passou o ABC, ele começa a juntar sílaba e depois já tá falando.
bem rapidinho, assim, a gente não incentiva, porque, por exemplo, celular, né? Eu limito o tempo pra ele. Mas o que ele faz? Ele coloca naquela língua, não sei se é árabe, o que é, mas enfim, pra mim não conseguir desbloquear o celular e dar risada, porque daí ele consegue bloquear e eu não consigo traduzir. E aí ele fica falando, ou quando ele entra em crise, tem uma desorganização, ele fala só inglês, porque daí ele sabe que eu não vou entender e que aí ele vai vir através de uma música fazer com que eu entenda o que ele quer me dizer. Olha o que esse garoto já estava fazendo aos 6 anos. E você deve estar se perguntando como ele está hoje, né? O que ele anda fazendo. E eu posso te contar? Sério que você quer saber mesmo? Hoje em dia ele tá mais do que bem. E ele nem gosta de idiomas não, tá? Ele só fala 9 línguas. Deu pra ouvir? 9. Português, inglês, esperanto, libras, italiano. Ele sabe alemão, mas assim, se tu pedir pra falar, ele não vai falar. Mas eu já peguei ele brincando no quarto falando em alemão. Quando ele via que eu chegava, ele parava, porque ele não gosta do som da fala do alemão. Aí sabe japonês, sabe... Meu Deus, agora eu já me confundi com a quantidade de língua. Mi, san, chi, Chi? go, chi, go, welcome, chichi, hachi, kyu. E pra você aí que acha que ele só fica repetindo as palavras aleatoriamente, você tá enganado. E não é o Taylor que tá falando não, é uma neuropsicopedagoga. Hoje ele escutou algo sobre russo, ele vai e procura ali, ele começa pelo alfabeto, ele aprende o alfabeto, os números, as cores, ele busca isso. Depois algumas outras palavras através da música, e entra o outro hiperfoco para tu ver como tem a junção, né? A língua e a música. Ele começa a aprender outras palavras através da música. Nisso que ele fica de aprender várias línguas, ele realmente parece um gringo falando em português. Ah, não, Rafa. O que o pai tá fazendo, Rafa? O que é isso? O que é isso? Dois, três, olhos, sobrancelha. 4, boca. 5, orelhas. I help you, Bagel. Oh, mãe não tá entendendo nada. Hi. Oi. Oi. Sou. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um material dourado em Instagram. Querubim é um gato chamado Querubim. E vamos como um outro. Comia faz assim. De anjo, nada tem. Ele é mesmo bem folgado. Passa o dia na cozinha e a noite no telhado. Guarda. Rafael. Presente. Se você for parar pra pensar, nossa, sei lá, eu não tenho nem o que falar não, isso é muito da hora. Pra você que quer saber como o Rafa tá agora, sabe, no momento que você tá assistindo esse vídeo, é só ir lá no Instagram da Julie, porque lá ela tá sempre postando foto e falando sobre esse assunto. E eu quero agradecer a ela pela atenção que ela me deu e por ter autorizado a criação desse vídeo. E Rafa, achei tua história incrível, cara. Continue estudando porque logo mais a gente vai se conhecer pra você me ensinar alguns idiomas aí, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, me ajuda com seu gostei aqui embaixo porque deu um certo trabalho pra produzir. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye bye, guys! Quem toma banho muito lindo. É muito lindo, adoro banho. Você toma banho, né? Tá cheiroso. Ele penteou o cabelo. Você penteou o cabelo também, claro.
Olha aqui, você tá muito lindo. Manda um beijo pro pessoal, então. Ai, que amor. Diz tchau, pessoal. Tchau, pessoal!